Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Hoje nós queremos contar para vocês a história da República do Rabo de Saia e outras coisitas más. Bom, todos nós aprendemos na escola, né, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca quem proclamou a República aqui no Brasil. Foi 15 de novembro de 1889. No meu tempo de escola, eu chamava o Marechal Deodoro da Fonseca, perna fina e coxa seca. Eita, que coisa. A criançada inventa história, né? Mas essa data que a Carol falou, 15 de novembro, infelizmente, né, no Brasil, até os dias de hoje, é comemorada como um feriado nacional, né? E o tal Marechal da perna fina, lá, coxa seca, ele é um traidor, né? Na realidade, ele é um traidor da pátria. Ele ainda é considerado um herói. Que absurdo, né? Verdadeira heroína foi a princesa Isabel, que libertou os escravos um ano antes aí dessa confusão da proclamação da República, né? Com a famosa Lei Áurea. Lei esta que lhe custou o trono. Sim, e existe um outro problema também nessa história, que hoje em dia eles querem atribuir a abolição da escravatura ao Zumbi dos Palmares, né? Que era um sem vergonha, um safado sem vergonha, né? Era escravocrata, ele tinha muitos escravos, abusava dos escravos, enfim. Era uma pessoa totalmente fora e eles querem colocar ele como o grande responsável, né? O zumbi. Eles têm até feriado também por causa do zumbi, né? Tem alguns lugares. Querem tirar o mérito da Dona Isabel, isso mesmo, né? E entregar nas mãos aí do Zumbi dos Palmares. Isso é coisa de esquerdopata, né? Tá? Agora, uma coisa que nós temos que ter bem claro, né? Os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terras aqui no Brasil, que precisavam da mão de obra escrava, né? Usavam ali dos escravos, porque o lucro deles estava ali, né? No fato de não ter que pagar um funcionário, né? Eles eram todos do Partido Republicano. Eles tinham esse ideal, né? De um dia proclamar a República no Brasil. E claro que eles não ficaram nada contentes, eles não ficaram nada felizes com a decisão da princesa Isabel de libertar os escravos. E a princesa Isabel falou uma frase que é muito marcante, né? Muito bonita. Ela disse assim que 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria para libertar os escravos. É muito bonito isso. É bonito, sim. E o preço que ela pagou foi exatamente esse, né? Bem caro. Quais foram as consequências, digamos assim, né? Dela ter libertado os escravos? O fim do regime da monarquia. Primeira coisa que a gente pode afirmar, né? Com isso, a proclamação da República. E o exílio da família imperial, que teve que sair daqui, fugida de madrugada, embarcar num navio para a França, que se ficassem aqui, certamente seriam mortos, né? E também uma coisa que não raramente as pessoas acabam esquecendo, que é o fato que esse novo regime que foi implantado, a República, ele não cumpriu com uma das suas grandes promessas, que seria a ampliação da participação política. A monarquia, né, ela tinha um sólido programa de assentamento dos escravos, indenização para eles, né? Isso tudo depois que fosse proclamada a Lei Áurea, mas infelizmente não teve tempo, né? Como a República foi proclamada, então não teve tempo da monarquia. Não deu para colocar isso em prática, exatamente, né? E com a República, os negros foram simplesmente abandonados, jogados, marginalizados, né, como se diz, deixados à margem da sociedade. E assim surgiram as primeiras favelas no Brasil. Sim, mas como que foi esse golpe mesmo? Então, só vamos ver se ficou claro até aqui, né? Já vamos falar sobre o golpe. A princesa Isabel, ela havia assumido o trono do seu pai, Dom Pedro II, numa ocasião em que ele estava doente em tratamento em Portugal. E ela assina a Lei Áurea, liberta os escravos. Os grandes fazendeiros
que já eram republicanos, muito revoltados, começam ali uma espécie de rebelião, né, para tentar derrubar o trono. E derrubam. Como será a história, né, do Brasil se tivesse surgido o terceiro reinado, se a princesa Isabel fosse coroada imperatriz do Brasil, né? Sabe quem é que foi coroada imperatriz do Brasil no lugar da princesa Isabel? Nossa Senhora? Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, né? Mas enfim, vamos lá. Um pouco, só rapidamente, assim, né? Lá em 1889, os republicanos, esse movimento doido que estava ali querendo derrubar o imperador, pelos motivos que nós já vimos, mas principalmente, né, essa questão da escravidão, dos escravos que foram libertados, né, eles convenceram o Marechal Deodoro que o então presidente do Conselho de Ministros de Dom Pedro II, que era o Visconde de Ouro Preto, havia expedido uma ordem de prisão contra ele. Olha o absurdo. É tudo mentira, tudo arquitetado, né? Olha, o Visconde de Ouro Preto, ele declarou lá, assinou um papel dizendo que você vai ser preso, né? Sim, não era verdade, mas isso já bastou para que ele fosse até o Rio de Janeiro, né, com um batalhão lá, um exército e tal, e exigisse que o ministério saísse. Exatamente, né? Quer dizer, é fácil você provocar um alvoroço, é fácil você provocar discórdia, é fácil você iniciar uma guerra, né? E Deodoro, então, soube que o novo ministro-chefe seria o Gaspar Silveira Martins. Ih, aí deu treta. Sabe por quê? Porque o Gaspar Silveira Martins era um seu desafeto. Ele e o Marechal, né, na sua juventude, tinham disputado o amor da mesma mulher, né? E aí eles se tornaram rivais por causa desse motivo para o resto da vida. Certo, Deodoro da Fonseca pensou, não, aí já é demais, né? Chega, né? Já na mão Passou desse da cara conta, aí, né? Não vou aceitar, né? Não dá certo. E aí acabou, então, decretando um governo provisório, não foi? Isso. Né? Fazendo com que a monarquia acabasse, exigindo, né, isso. Mas como nós vimos, então, o Marechal Deodoro, ele não era republicano, tá? Mas foi por causa de um rabo de saia, por isso que o título desse vídeo é A República do Rabo de Saia, né? Que ele proclamou a República no Brasil e foi o primeiro presidente. Quer dizer, eu proclamo a República e eu me torno presidente. É até palhaçada, né, como surge a República no nosso país. Uma das primeiras medidas do Marechal Deodoro da Fonseca foi aumentar o salário do presidente da República. Olha isso. O próprio salário, né? 120 mil contos de réis. Quase o dobro do que toda a família real recebia. 120 contos, né? Não é 120 mil. 120 contos de réis. 120 eu contos falei mil? Isso. Desculpa. 120 contos de réis. 120. Mas ali a gente já vê o absurdo, né? Mais do que o dobro do que a família, toda a família real recebia. Então ali ele já dá um aumento no seu salário, já no primeiro ano, e depois, com o passar do tempo, esse salário vai aumentando cada vez mais, absurdamente. Chega num ponto que hoje um presidente da República ganha assim uma quantia... não tem palavras para descrever, é absurda. E além disso, o presidente continua ganhando até o fim da vida, né? Exatamente. Ele, depois de uma vez eleito, ele recebe um outro salário até o fim da vida dele. Nós já sabemos, né, que uma família real, ela custaria muito menos para o Brasil, né? Sim. Isso já é de conhecimento público. E sem contar que a República, ela tem justamente esses pormenores, essa engrenagem, né, de corrupção, exatamente, essa tendência... que é o homem que se coloca lá no sistema, poder, né? É um mecanismo, como né, a gente fala, um mecanismo para roubar. Então o salário não é suficiente, tem que ter mensalão, tem que ter cuecão, tem que ter um monte de coisa aí. E aí, né, a gente vê, né, pessoas bem intencionadas, como o nosso presidente Bolsonaro, são bem intencionadas, são pessoas retas, né, de caráter, mas que muitas vezes acabam se envolvendo em escândalos de outra ordem, né, não de corrupção, mas porque precisam fazer um jogo lá, precisam estar no meio daquela história toda, né? Isso é muito triste, né?
Bem, meus amigos, né? Passados 130 anos, esse ano vai fazer 131 anos, que foi proclamada a República. Não há um brasileiro honesto que possa, com convicção, afirmar que a República deu certo. Não, a República é um fracasso, né, gente? Vamos combinar. Por isso que a gente diz que é a República, né? A República é um Só fracasso. andou pra trás, né? Não deu certo, né? Não deu certo. Enquanto nós tínhamos, no período do Império, nós tínhamos uma Constituição, certo? Em 65 anos de Império, né? Um período de 65 anos. Agora, em 130 anos de República, né, a gente tem 6 Constituições. Nós estamos na 6ª Constituição. Da República, né? Então, e essa República que nós estamos falando para vocês, que é essa bagunça. É mensalão para cá, é lava-jato, é voto de cabresto, é dinheiro na cueca, né? É uma série de coisas mesmo erradas que sempre acontecem, É o né? Supremo Tribunal Federal achando que pode legislar, né? É verdade, né? Fora o fato que ninguém pode negar, como a Carol já falou, que sustentar a família real é muito mais barato do que sustentar o presidente da República, né? Foi o que a gente disse. Inclusive, a gente paga ainda um salário muito alto para os presidentes enquanto eles viverem. É verdade. Foi eleito uma vez até o fim da vida, como a gente já falou aqui, né? E inclusive, né, além dos ex-presidentes, porque ó, se a gente for fazer um jogo rápido aqui, né, jogo rápido, nós temos a Dilma, o Lula, o Temer, o FHC, o Collor, o Sarney, toda essa gente tá ganhando um baita de um salário, Sim, né? Porque foram ex-presidentes. E além disso, ainda ganham também as viúvas de ex-presidentes que morreram. E além do salário tem vários benefícios também, né? Sim, Eles tem têm segurança vários pessoal, de carro, tantos carros, passagens de avião, tem uma vários série de benefícios. coisas, é verdade, né? E recentemente nós fizemos aqui no canal um vídeo em que nós mostramos para vocês que a igreja ela é uma monarquia. Eu sei que tem muita gente que não concordou, mas é a verdade. A gente não pode mentir para vocês. A igreja é uma monarquia. E o reino dos céus, pregado por nosso Senhor Jesus Cristo, é sim uma monarquia. Cristo é rei, né? Cristo Exato, é rei. não se discute. Viva Cristo Rei! Nossa Senhora é rainha, né? Então não tem o Só que discutir. só isso já seria o suficiente, né, para um católico ser monarquista. Mas a gente resolveu contar essa história para vocês, por quê? Porque nos livros de história do MEC, ninguém te contou isso, né? Lá ninguém te ensinou, lá na escola, quando a gente estava na escola, ninguém contou essa história a história verdadeira para vocês, né? Como a gente falou, criaram novos personagens, fazendo-os de heróis, né? E a história não foi bem assim. É verdade. E além do mais, todo brasileiro, tá? Ele é um monarquista de carteirinha, quer ver só? Olha bem. Verdade. Você começa a reparar. Imagina que você sabe fazer, vender, trocar bateria, instalar bateria de carro, né? Qual vai ser o nome da loja? O Rei das Baterias. Exatamente. Não é? Ninguém em sã consciência colocaria o nome da loja de o Presidente da República das Baterias. Sim, né? isso quando não tem Incrível, império, né? A exato. gente uma vez compramos forro para nossa casa no Império dos Forros. Não Isso. tinha alguma coisa assim. É verdade, verdade. Existe Império das Tintas, enfim. Mercearia Imperial, né? Então são centenas de lojas assim, é rei disso, rainha daquilo, né? E o mesmo acontece quando as pessoas, elas enxergam assim personalidades, né? Como o nosso querido Roberto Carlos, ele é o rei, né? Roberto Carlos. O Pelé é o rei do futebol. A Xuxa, a rainha dos baixinhos. Então, assim, ó, ninguém vai dizer que o Pelé, mesmo ele não sendo tão velho assim, ele não é do tempo da monarquia, né? Ele é do tempo da República. Então, ninguém vai dizer assim que o Pelé é o presidente da República do futebol. É o rei do futebol. Então isso está no nosso sangue, isso faz parte da nossa tradição. Nós somos monarquistas por excelência, né, Carol? É isso mesmo.
E se voltasse a monarquia hoje, você sabe quem seria o presidente? O presidente não, o rei, O né? rei, o rei. Carol, o presidente, Carol. O rei. E no caso do Brasil, o imperador, né? O imperador do Brasil. Quem seria? O Lula? O Bolsonaro? Não, claro que não, né, gente? Claro que não. Teria que ser um legítimo descendente da princesa Isabel, né? Então a gente sabe que nós tivemos aqui Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, a princesa Isabel, aí veio o golpe da República. Eles tiveram que sair daqui corrido, né? Então, para assumir o trono hoje, teria que ser um legítimo herdeiro da princesa Isabel, ok? E eles existem. A família real no Brasil existe, muito bem estruturada, né? E com muitos príncipes, muitas princesas, e são pessoas que, de fato, nasceram para isso, né, Carol? Nasceram para isso. Sim. Dão a sua vida para isso, né? Sim. Eles foram criados, né, para isso. Eles estudam política, filosofia, né, tudo. Eles conseguem olhar a nossa sociedade de uma outra forma, né? Então são muito bem preparados, falam diversos idiomas, né? Desde pequenininho eles crescem já como membros da família real, eles têm vários compromissos, várias atribuições que eles precisam, né, cumprir. É verdade, e assim, Então, é bem fácil da gente entender, né? Uma pessoa quer ser presidente da República, por que será que ela quer ser presidente da República? Será que é assim só porque ela ama o povo brasileiro e ela quer doar a sua vida para o Brasil? Não, ela tem os seus interesses pessoais, porque como nós falamos... Além de querer ajudar, é né? um dinheiro muito bom, né? Tem uma série de benefícios, uma série de coisas. E o que você precisa fazer para ser presidente? Não. Você precisa ter uma faculdade? Não, o Lula era semi-analfabeto, né? Não tem requisito Então, nenhum. Qualquer agora, um pode chegar. Um membro da família real, desde que ele nasceu, tá? Ele vem sendo instruído, ele vem sendo preparado para aquele momento em que ele vai assumir o trono. E para dar a vida pelo seu país. É por amor ao país. E você pensa bem, se você vota num presidente da República, ele fica 4 anos lá dentro, ele ganha, e ainda fora os que roubam. Aí se reelege, fica mais 4, 8 anos lá dentro. E ganha, rouba. Depois você bota um outro lá. É como um porco na engorda, né? Tem o porco lá, você engorda ele, você tira, bota um outro magrinho. Engorda. E o rei não, ele vai ficar ali, não tem por que roubar, né? Ele vai roubar dele mesmo. É umas coisas que não tem nenhum cabimento, né? Sim. E agora, mas como se daria esse processo se nós quiséssemos voltar à monarquia, tá? Então, de forma bem prática, certamente seria uma forma democrática, tá? Uma forma democrática. E não um golpe como foi a República. Ou seja, se lá em 1889 nós tínhamos uma monarquia e Deodoro da Fonseca, por causa de um rabo de saia, marchou com o exército, né, pelo Rio de Janeiro e derrubou o império, criando a República, isso foi um golpe de Estado, jamais os monarquistas vão pagar na mesma moeda. Porque um rei, ele precisa ser aclamado pelos povos. Tá? Existem várias formas disso acontecer. Mas... o vídeo já está um pouco longo, né? Mas, talvez essa história fique para uma outra vez. A gente gostaria de falar um pouco também, né, do plebiscito, de como se dá e etc. Do plebiscito que já esteve no passado, mas que foi uma fraude. Mas enfim, quem sabe mais para frente a gente volta a abordar essas questões. Sim. Que são bem interessantes. Nós queremos pedir para você que nos ajude a divulgar essa ideia. Tá? Todos nós, todos, sem exceção, por mais que a gente apoie o presidente Bolsonaro, né? Mas todos nós estamos cansados dessa república corrupta. E restaurar a monarquia é o desejo do coração de todo verdadeiro católico. E viva o Império do Brasil! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.